Exercício 153, item E. Então temos que resolver aqui essa inequação, né? Como nós já vimos anteriormente, quando uma inequação apresenta variável no denominador, como esta aqui, né, que nós chamamos de inequação fracionária, eu não posso eliminar os denominadores. Então aqui tem um alerta, né? Nas inequações fracionárias não se pode eliminar os denominadores, pois são variáveis, né? Significaria multiplicar os dois membros por uma expressão que eu não conheço o sinal. Eu não sei se essa expressão é positiva ou negativa. Na página 71 pode-se, então, temos um destaque para esta observação. Página 71 do livro Exercícios de Matemática, volume 2. Então, em primeiro lugar, eu vou fatorar aqui esse denominador, x2 menos 3x mais 2. E vamos, então, jogar todas essas frações aqui para o primeiro membro, trocando o sinal desta fração da outra fração. E vamos reduzir tudo ao mesmo denominador. Veja, o que nós queremos é transformar esta inequação numa inequação do tipo quociente. Ou seja, numa inequação do tipo f de x sobre g de x maior ou igual a zero. Como já vimos anteriormente, eu sei estudar os sinais dessa fração num quadro de sinais. Muito bom. Então vamos lá. Reduzindo tudo ao mesmo denominador, o mínimo aqui é x menos 1, que multiplica x menos 2. Fazendo aqui as continhas, eu preciso tomar cuidado aqui com esse sinal de menos, porque ele vai trocar todos os sinais aqui no interior dessa expressão aqui, né? Então, fazendo as continhas aqui, já eliminando aqui esses parênteses, esse menos troca todos os sinais. Nesse caso aqui eu vou fazer a conta conservando parênteses, porque o sinal de menos depois vai trocar todos os sinais. Notem aqui que eu já apliquei a distributiva, já reuni os termos semelhantes aqui dentro e conservei o parênteses por causa do sinal de menos. Essa continha aqui também já foi feita. Temos então, finalmente, eliminando aqui esse último parênteses, já reunindo os termos semelhantes total, eu chego aqui nessa expressão, menos x3 mais 2x2 mais 8x sobre x menos 1, que multiplica x menos 2, maior ou igual a zero. Bem, aqui eu tenho uma expressão do terceiro grau. Como já vimos anteriormente, eu posso aqui tentar fatorar, tentando então recair sempre em função polinomial do primeiro e segundo grau. Vejam, nesse caso aqui eu coloquei o menos x em evidência, né? Então eu poderia também ter colocado x em evidência. Se eu tivesse colocado x em evidência, ficaríamos com menos x2 mais 2x mais 8. Né? O importante é que os sinais, é claro, seriam diferentes dessas duas funções aqui, mas no final a resposta seria a mesma. Bem, então chamando aqui de y1, y2 e y3 essas três funções. E vamos então estudar os sinais de cada uma delas individualmente. Temos aqui a fração, então a nossa fração ficou do tipo y1 vezes y2 dividido por y3. Então temos que estudar os sinais individualmente de cada função e depois levarmos para o quadro de sinais. Então, repetindo aqui a fração, né, eu tenho lá y1 igual a menos x. Né, a raiz é zero, né, igualando isso aqui a zero, teremos x igual a zero. Então aqui temos a raiz, que é o valor para o qual o y vale zero. No caso aqui a função é decrescente, porque o a é negativo. Né? Então, para x menor que zero, o y será positivo. E para x maior do que zero, o y será negativo. Bem, o y2 é essa função, x2 menos 2x menos 8. Fatorando aqui, nós temos que as raízes são menos 2 e 4. Aqui eu tenho o a é positivo. Nem vou colocar aqui
o estudo dos sinais, porque eu posso até fazer mentalmente, né? Entre as raízes eu sei, o gráfico será uma parábola com concavidade voltada para cima. Entre as raízes o y será negativo e fora do intervalo dessas raízes o y será positivo. O y3, aqui também o a é positivo, né? O gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para cima. Igualando a zero aqui, já fatorando, teremos que as raízes serão 1 e 2. Novamente, entre 1 e 2, o y será negativo e fora do intervalo das raízes o y será positivo. Claro que eu poderia aqui fazer o estudo da variação do sinal, né? Nesse caso, vamos fazer mentalmente direto no quadro de sinais. Colocando todos esses valores que são as raízes aqui no eixo x, em ordem crescente, colocamos aqui os sinais do y1, reparem aqui que a raiz vale 0, né? E já copiando esses sinais aqui para a primeira linha do quadro de sinais. Na segunda linha, os sinais do y2. Reparem que as raízes são menos 2 e 4. Como dissemos, no intervalo das raízes o y é negativo, fora do intervalo das raízes o y é positivo. O y3, as raízes são 1 e 2. 1 e 2, coloquei asterisco aqui, são os valores que anulam o y3. No intervalo das raízes aqui o y é negativo, fora do intervalo das raízes o y é positivo. E finalmente aqui os sinais da fração. Temos aqui o numerador e o denominador e aqui os sinais da fração. Aqui, por exemplo, mais com mais dá mais com mais dá menos e assim por diante. O que acontece com a fração exatamente para x igual a menos 2, x igual a 0 e assim por diante? Nesses valores aqui que são as raízes, né, das três funções. Bem, a fração não existe quando o y3 é 0. Então vejamos aqui, ó, os valores que anulam o y3, quais são? 1 e 2. Então, estando atento aqui, para esses valores, eu sei que a fração não existe aqui, ó, né, para x igual a 1 ou para x igual a 2. São valores que anulam o denominador. No numerador, quando o y1 for 0 ou quando o y2 for 0, a fração valerá 0. Se o numerador for 0, a fração é 0. Então, os demais valores aqui eu coloquei a estrelinha, lembrando que para esses valores a fração é 0. Bem, queremos, enfim, que a fração seja maior ou igual a 0, positiva ou 0. Então, vamos lá. Positiva eu tenho neste intervalo, tenho aqui neste outro intervalo, e tenho aqui neste outro intervalo. Reparem que para x igual a menos 2 a fração é 0, para x igual a 0 ou para x igual a 4. Para x igual a 1 ou para x igual a 2, como a fração não existe, então colocamos aqui que essa extremidade não está incluída na resposta. Né? X igual a 1 ou x igual a 2. Colocamos então aqui bola vazia. Finalmente, conjunto solução. X menor ou igual a menos 2, ou x entre 0 e 1, incluindo o 0, ou x no intervalo 2, 4, aberto à esquerda e fechado à direita.